gente está aqui para trabalhar outro tema de redação, que é a infância e a tecnologia. Esse tema é diferente do tema que nós trabalhamos no outro comentário, que falava a respeito de a questão de um novo conceito de família. Esse não. Esse é um tema que permite que você aborde dois lados da questão, um lado positivo e um lado negativo. Então, tá ok? Vamos lá, solta a vinheta. O que é esse envolvimento da criança com tecnologia? Bom, esse envolvimento é o seguinte: cada vez mais as crianças estão envolvidas com recursos tecnológicos e se afastando de uma vida fora desse universo tecnológico, ou seja, uma vida cada vez mais virtual e menos real. E o que a gente chama de tecnologia? É tudo. O que você tem é tudo de tecnologia. É smartphone, é o computador, é o tablet, é o videogame, é a internet. Muita gente acha que trabalhar esse tema é só falar a questão da internet, mas não é verdade, porque no final das contas o que a criança tem menos acesso é a essa questão de internet. Eles têm acesso à internet, mas o que mais pega nessa questão é o fato de eles estarem muito envolvidos com jogos tipo de tablet ou mesmo videogame mesmo, que hoje se joga online e tudo mais. Isso cria uma vivência dela muito mais num plano virtual do que necessariamente num plano real. Mas como eu disse, tudo tem um lado bom e tem um lado ruim. Vamos ver então quais são as coisas positivas disso. Nesse tema dá para trabalhar bem a questão de um lado positivo e um lado negativo. Vamos ver então quais são as coisas positivas disso? Hoje as crianças são muito mais informadas. O contato com a tecnologia faz com que as crianças sejam mais informadas e isso é positivo. Ponto 1 para a tecnologia. Segundo aspecto que pode ser observado, as crianças hoje são muito mais adaptadas. Você vai, por exemplo, num caixa eletrônico, é até engraçado, você vê as pessoas mais antigas, como é que elas tomam uma coça do caixa eletrônico, sabe? É 10-0 pro caixa eletrônico. Essa geração possivelmente não vai ter problema nenhum, porque vai ser fichinha. Eles estão muito mais adaptados com tecnologia do que as gerações antigas. Então essa adaptação é uma maneira mais interessante de você ver a questão, porque eles estão sendo cada vez mais inseridos nesse mundo tecnológico. E por fim, existem alguns estudos que apontam que o uso de tecnologia acelera a maturação intelectual nas crianças. Existem estudos que apontam que sim e apontam que não, mas existem esses estudos, tudo é muito ainda em processo, incipiente, porque esse boom de tecnologia é coisa de talvez uns, sei lá, uns 15, 20 anos para cá. Então você tem muita discussão, ainda não se chegou a um consenso se é totalmente positivo ou se é totalmente negativo. Pessoalmente, eu acho que tem lados positivos e lados negativos que devem ser levados em conta, principalmente quando você aborda o tema dentro de uma redação do Enem. Então vamos lá. E o que torna esse tema negativo, já que a gente viu que a pessoa está mais adaptada, mais informada e tem mais de um desenvolvimento, alguns estudos mostram, o que torna negativo? Bom, a primeira coisa que torna negativo é que o indivíduo acaba substituindo muitas vezes o mundo real pelo mundo, o mundo virtual pelo mundo real. Esse é o grande problema, é o cara passar a viver muito mais em função do mundo virtual do que do mundo real. Isso é negativo porque isso traz o indivíduo somente parte de uma percepção de mundo e não completa a parte completa da percepção de mundo. Ele vê só um pedaço disso, só o que a janela virtual permite. E automaticamente você vai ter danos à vida social do indivíduo causado por isso, porque ele vai achar, ele passa a viver, ele passa a ter uma vida muito mais intensa na rede social, no Facebook ou jogando online com os colegas dele, do que ele ter uma vida social normal, como outras pessoas saindo na rua e tudo mais. Esse é o problema, quando ele começa a substituir a vida social dele, a vida física social, pela vida virtual. Aí é que está o grande problema, que é um dos danos, que é uma das questões que são colocadas com relação aos pontos negativos desse assunto. Se por um lado tem estudos que mostram que o indivíduo tem um desenvolvimento, uma inteligência, um desenvolvimento intelectual rápido com relação ao uso de tecnologias, uma aprendizagem mais rápida em muitas áreas, por outro lado existem estudos que mostram que isso não é verdade. A ciência não tem consenso de muita coisa, e isso é um dos casos. Ela não tem um consenso de que se causa bem ou se causa mal. Então existem estudos tanto a favor quanto contra. Há cientistas que defendem que causa danos ao indivíduo o uso de tecnologia. Na verdade, eu acho que em excesso tudo causa dano. Tudo causa dano. Então a gente tem que pensar sempre no equilíbrio da coisa. E por fim, estudos mais recentes mostram, isso eu não tenho a menor dúvida com relação a essa questão, que
O uso excessivo de tecnologia, uso, por exemplo, muito tempo na frente do videogame, muito tempo na frente da internet, isso causa problemas à saúde. Ah, mas não tem a menor dúvida. Com relação a isso, eu não tenho a menor dúvida. A gente vive uma epidemia de obesidade no mundo. Isso muito está ligado a essa questão, porque, por exemplo, o indivíduo passa um dia inteiro jogando videogame e comendo porcaria e não tem atividades físicas que sejam compatíveis com o gasto de energia. Claro, o corpo começa a acumular energia e formam pessoas que começam a engordar, subir de peso. Em decorrência do aumento de peso, surge uma série de problemas como elevação da pressão arterial, problemas de circulação, problemas de colesterol, enfim. A gente tem que pensar que a atividade virtual dificilmente... você fala, tem o Kinect aí, que o cara fica pulando na frente do computador, na frente do videogame, mas isso não faz tanto sucesso. Uma coisa que é legal fazer em grupo, mas sozinho ninguém faz. Eu sei por experiência própria, os meninos aqui em casa têm um Kinect que fica desligado, porque eles reclamam que interfere na hora de ligar o videogame. Quando tá um monte de colega junto, eles gostam até de brincar, mas sozinho eles preferem com o joystick e aquele sedentarismo clássico do joystick, né? Até é bem melhor jogar com joystick, né? Não dá tem jogos que não dá para jogar com coisa que não seja o joystick. Eu prefiro o joystick, né? Eu sou um sem vergonha, eu sou um desses casos que prefere o joystick e ficar pulando e gesticulando na frente do Kinect. Uma das questões do Enem é estabelecer uma proposta sobre o tema. E qual é a nossa proposta nesse caso da tecnologia? Na verdade, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O negócio é estabelecer limites no uso de tecnologia. E deixar bem claro, no caso para a criança, que existe o tempo de usar o computador, que não é nenhum demônio, nenhum mal, nenhuma coisa do inferno. O computador é muito bom, o videogame é muito bom, não tem jeito. Existe o tempo do videogame e existe o tempo da atividade. Se a gente não estabelece limites e equilíbrios para esse tipo de atividade, nós vamos ter problema. E quem estabelece esse limite? Na verdade, primeiro a família, depois a escola. A escola está com menos de um terço do tempo em contato com o aluno. A família não, ela está o tempo todo. Às vezes a família está numa situação em que ela coloca o indivíduo, a criança na frente do videogame, na frente do computador, com maneira de dar um sossego nele. E acaba deixando o sossego, deixa o cara o dia todo. Esse é o problema. É você substituir tudo porque aquilo é conveniente para você. Estabelecer limites no uso de tecnologia. Esse é o segredo da questão envolvendo tecnologia e infância. E no final agora, para a gente se despedir, vamos falar das 3 dicas que a gente sempre dá no final de cada tema. Vamos lá, essas dicas são feitas com base no que eu observei nos textos que eu corrigi recentemente. Primeiro, atenção, gente, onde é um pronome relativo utilizado especificamente para lugar. Então, se você está falando uma coisa, retomando algo que não é lugar, você está dizendo as ideias que apresentadas onde você vê. Ideia não é lugar, né? Então, a ideia em que você vê. Esse é um primeiro problema que você tem. Tem gente usando onde não é para ser onde, né? Tem gente usando onde é para ser em que. Segunda dica, verbo haver, no sentido de existir, tem H, companheiro. Presta bem atenção. Há pessoas que acreditam. Então, é A com H, não é H-A. Né? H-A-A, verbo haver. Tem gente que está colocando, esquecendo do H. Isso é considerado uma falha muito, muito grave, porque imagina-se que o camarada no terceiro ano do ensino médio, ele sabe que há haver do verbo existir, A é com H, ok? E terceira e última dica, olha só, quando for escrever um parágrafo, pensa o parágrafo em 3 partes. Quais são essas partes? Primeira parte, você apresenta a ideia. Segunda parte, você desenvolve a ideia. Terceira parte, você conclui a ideia. Parágrafo que só tem 2 linhas, a gente chama isso de um tópico frasal obscuro. Quer dizer, o cara apresentou a ideia, mas não desenvolveu a ideia. Ok? É isso aí, um abraço e até o próximo tema. Até mais!